Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Hoje nós vamos continuar tratando da sequência didática número 2. A primeira aula foi sobre a estrutura da Terra, né? Nós vimos as camadas internas da Terra e suas funções. Hoje nós vamos falar sobre as camadas externas da Terra, tá certo? E vamos ver também quais são as funções dessas camadas, que papel que elas desempenham, né? A importância dessas camadas externas da Terra. Muito bem, então hoje, né, falaremos das camadas externas do nosso amado planeta Terra. Bom, inicialmente, né, vamos lembrar algumas coisinhas que nós comentamos na última aula, né, na aula sobre a estrutura do planeta Terra. Você se lembra da última aula? Então, caso você não se lembre, é legal dar uma olhadinha, tá, nessa matéria aí da última aula, ok? Bom, nós vimos então na última aula que a estrutura do planeta Terra, né, quando nós estudamos essa estrutura, ele vai ser dividido em 3 partes, 3 camadas, vamos dizer assim. A mais superficial de todas é a que nós chamamos de crosta terrestre, tá? Então, é a camada mais superficial de todas. A crosta terrestre, ela fica, né, bem na superfície do planeta, ela é formada principalmente por rochas, né? E é nessa camada que nós vamos encontrar os continentes e os oceanos. Lembra, eu falei, onde nós encontramos os continentes, nós vamos chamar de crosta continental. E onde nós encontramos os oceanos, vamos chamar de crosta oceânica, né? Então, essa primeira camada, então, é a crosta terrestre. Muito bem, a segunda camada que nós estudamos foi o manto, né? O manto, ele se localiza logo abaixo da crosta, tá? E é nessa camada que nós encontramos o magma. Aquele magma que é expelido para a superfície numa erupção vulcânica e que vai dar origem àquele material que a gente chama de lava, tá? E aí nas próximas aulas nós vamos ver que essa lava, ela é extremamente importante na constituição das rochas, né? Na formação das rochas, que nós vamos estudar na próxima aula, tá certo? Então, de onde vem esse magma? Esse magma vem lá do manto. E por último, né, nós falamos sobre o núcleo da Terra, né, que esse núcleo ele é formado principalmente por ferro e níquel, né, e que ele se divide em 2 partes, um núcleo interno e um núcleo externo. Um núcleo interno que é sólido, formado de ferro, né, e o núcleo externo que é líquido. Bom, então basicamente foi isso aí que nós comentamos na última aula. E aí na última aulinha também nós vimos essa imagem, né? E aí nessa imagem eu vou mostrar para vocês aqui a crosta terrestre, que é a camada mais superficial, né? Aí em seguida nós temos o manto, tá? O manto é toda essa camada logo abaixo da crosta. E no manto nós temos o material pastoso que nós chamamos de magma, tá? E nós vimos ainda que vamos ter um núcleo que é um núcleo externo e um núcleo que é um núcleo interno da Terra, né? Em ambos nós vamos encontrar ferro. O núcleo interno é formado por ferro no seu estado sólido e o núcleo externo, né, ferro e níquel no estado líquido, né? Então, resumidamente, foi isso que nós vimos na última aula. Ok? Então, vamos continuar a partir daqui.
tá? Então, hoje, né, nós vamos estudar as camadas externas da Terra. Então, para facilitar o estudo do planeta, a sua parte externa, tá? A parte de fora do planeta, ela foi dividida em 4 camadas. E aí nós vamos falar dessas camadas hoje. Você sabe quais são essas 4 camadas? Já ouviu falar? Talvez, né? Talvez você já tenha ouvido falar na litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. A atmosfera com certeza já ouviram, né? Esses outros aqui talvez sejam novidade. Então, a Terra então é dividida nessas 4 camadas ou 4 grandes regiões. Então, são também chamadas de esferas ou domínios, tá? Então, nos livros a gente o domínio da biosfera, né? A esfera da atmosfera e assim por diante, tá? Mas o importante mesmo é a gente saber o nome, tá certo? Dessas camadas. Então, nós vamos ter lá, ó, deixa eu mudar essa corzinha aqui, gente. Essa corzinha não tá boa. Vamos pegar uma cor mais escura aqui. Então, a gente tem lá a litosfera, que é a camada mais superficial, né, formada aí pela união de uma parte do manto com a crosta terrestre, tá? A hidrosfera, que vai ser formada por toda a água que tem no nosso planeta, água no estado líquido, água no estado sólido, água no estado gasoso, tá? A atmosfera, que é a camada de ar que vai envolver o nosso planeta, e a biosfera, que vai ser representada por todas as partes do planeta onde é possível encontrar vida. Então, a biosfera, na verdade, ela vai reunir como se fosse um conjunto de todos esses outros elementos, de todos esses outros domínios juntos, ok? Vamos falar um pouco mais detalhadamente de cada um deles. Muito bem. Então, olha só, essa imagenzinha aqui, né? Ela tem o objetivo da gente conseguir observar, né? Como isso fica mais ou menos dividido no nosso planeta, né? Então, a gente tem aqui a litosfera, que vai ser formada pelo solo, né? Essa parte mais externa, formada de solo e rochas, tá? A hidrosfera, que vai ser constituída por toda a água presente no planeta. A atmosfera, que é essa camada de gases que envolve o planeta Terra e que é de extrema importância. Sem a atmosfera não haveria vida, né? Sem a atmosfera como ela é, né? Os outros planetas do sistema solar também têm atmosfera. A nossa atmosfera, que é, né, diferente das outras e extremamente importante, tá? E a biosfera, que é representada aí por todos os ambientes em que eu encontro vida. Então, tem vida na água, na hidrosfera, tem vida no solo, na litosfera, tem vida, né, no ar, os pássaros, os seres vivos que estão em contato com a atmosfera, tá? Então, todos os ambientes em que eu encontro vida, eu vou chamá-los, né, coletivamente de biosfera. Bom, então nós vamos hoje começar pela litosfera. A litosfera, então, ela constitui, né, a parte sólida do planeta. Ela vai ser composta principalmente por solo e rochas. O que acontece? A camada mais externa do manto, tá? Ela sofre um resfriamento e solidifica. Então, essa camada mais externa do manto, que é solidificada, tá? Ela vai se unir com a crosta terrestre, que é bem aqui, olha, gente. Então, aqui, ó, tá? A camada externa do manto, essa daqui, tá? Vai se unir com a crosta terrestre. E aí vão formar uma camada única, que eu vou chamar de litosfera, ok? Então, toda essa parte aqui. Então, tanto na sua parte continental, quanto na sua parte oceânica, tá? A união da crosta terrestre com
a parte superior do manto vai dar origem àquilo que eu chamo de litosfera. Muito bem. Então, como eu havia dito antes, né, a litosfera, então, ela é uma camada constituída basicamente por rochas e solo, tá? Então, vai ser essa camada aí formada por rochas e solo, ok? Nessa camada de rochas e solo, as rochas vão ser formadas, né, pelos minerais, tá? E isso aí que vai dar origem à litosfera. E na litosfera nós vamos encontrar 3 tipos de rochas, que nós vamos estudar na próxima aula, que são as rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, certo? Então, esses 3 tipos de rochas aí vão estar compondo aquela camada que nós chamamos de litosfera. Bom, se a gente observar essa imagem aqui, a gente consegue ver que a litosfera, ela tem um relevo, ó, que são, né, essas irregularidades, o terreno não é retinho, perfeito, não. Tem várias irregularidades, ó. E essas irregularidades, elas são geradas tanto por fatores internos quanto por fatores externos. Que fatores internos são esses? Né? Os movimentos da camada logo abaixo do manto, né? Que é a camada logo abaixo aí da litosfera. Então, os movimentos que ocorrem nessa camada vão fazer com que a litosfera ela tenha rupturas e seja descontínua. É aquilo que nós chamamos, né, de placas tectônicas, que é um assunto que vocês vão estudar ano que vem no 7º ano. Tá? Então, existem rupturas e descontinuidades aí nessa camada da litosfera. E por conta dessas rupturas e descontinuidades, quando ocorre algum movimento no manto, né, esses movimentos vão poder, por exemplo, influenciar a formação de estruturas que são visíveis acima da litosfera. E existem também os fatores, então esses são os fatores internos, né, que vão influenciar aí na formação da litosfera, no aspecto da litosfera. E existem fatores externos também, como vento, chuva, né, que vão aos poucos moldando, né, essa aparência, né, descontínua aí da litosfera, ok? Muito bem. Então, a litosfera, apesar, né, da gente às vezes ter a impressão de que é uma coisa que não tem movimentação, que é estável, né, na realidade, ela tem uma certa movimentação e, né, não é tão estável assim, tá certo? E aí a gente vai falar mais sobre esse assunto lá no 7º ano. Muito bem. Próxima camada da Terra, importantíssima, é a hidrosfera. A hidrosfera, ela vai ser formada pelo conjunto de toda a água que existe no planeta. Então, toda a água do nosso planeta vai estar formando a hidrosfera. E aí eu coloquei os exemplos: rios, mares, lagos, oceanos, vapor de água, geleira, água subterrânea, tá? Tudo isso aí vai estar formando a hidrosfera. O nosso planeta, ele é 97,2% coberto por água. Essa água aí é a água dos oceanos, tá? Então, ele tem essa cobertura de água. Bom, a água no nosso planeta também, ela é encontrada em 3 estados físicos, né? Que nós já conversamos aí sobre quais são, né? Então, no nosso planeta, nós encontramos a água no estado líquido, né? Aqui, rios, oceanos, né? No estado sólido, nas geleiras, e no estado gasoso, né? Que é aquela água que nós não conseguimos ver, o vapor de água, tá? Muito bem.
As geleiras, elas são extremamente importantes porque elas são uma grande reserva de água doce. As geleiras, elas são formadas por água doce. Quando a gente estudar aí o ciclo das águas, o ciclo hidrológico, aí a gente vai falar um pouquinho aí sobre as geleiras, tá certo? Mas as geleiras, então, elas constituem uma importante reserva de água doce. Os rios e lagos, eles são considerados como águas continentais. Por quê? Porque estão na parte emersa, na parte que fica acima do mar, né? Então, estão na parte que é continental, tá certo? E eles vão se formar pelo afloramento dos lençóis freáticos, aquela água que é armazenada no subsolo, que consegue chegar até a superfície, tá? Ou então pelo derretimento de geleiras. E nesse caso aqui, o grande exemplo, nós temos um exemplo no nosso país, que é o Rio Amazonas, que é formado aí pelo derretimento de geleiras, tá? Então, é assim geralmente que os rios se formam. E os lagos, podem ser naturais, formados naturalmente ali pelo afloramento também, de lençóis, ou artificiais. O homem consegue, em alguns lugares, construir, condições necessárias para que se formem aí os lagos, ok? Muito bem, então essa é a nossa hidrosfera, extremamente importante, porque a água, é primordial para o desenvolvimento da vida, da vida no nosso planeta. Bom, uma outra camada que também é muitíssimo importante é a atmosfera. Tá? A atmosfera, ela vai ser formada por uma camada de gases, que está envolvendo o planeta Terra. Então, aqui a gente tem um esquema de como seria a atmosfera. E aqui, a gente tem uma foto espacial onde a gente consegue ver, a linha do que se refere, à atmosfera, envolvendo aí o planeta Terra. Uma camada extremamente importante, tá? Os gases que compõem a atmosfera, eles são mantidos ao redor da Terra devido à atração gravitacional. Então, a gravidade do nosso planeta, tá? Além de atrair os corpos, que estão no nosso planeta, também vai atrair os gases. E é isso que mantém, essa força gravitacional, é o que mantém essa atmosfera aqui, no planeta Terra. E quando a Terra se movimenta, a atmosfera se movimenta junto, porque está presa ao nosso planeta devido à força da gravidade. Ok? Bom, conforme conforme aumenta a altitude, conforme nós vamos subindo aí na atmosfera, a densidade da atmosfera diminui. Então, a quantidade de gases, ela vai ficando menor conforme a gente aumenta, conforme a gente vai subindo nessa atmosfera. Sendo que 50% dos gases que compõem a atmosfera, eles vão estar localizados nos primeiros 5 quilômetros da atmosfera. Nós vamos estudar a atmosfera também, e aí nós vamos ver que ela é formada por várias camadas, cada uma com a sua espessura, e que essas várias camadas têm um determinado comprimento, tá? E aí o que acontece? Nós vamos encontrar a maior parte metade desses gases, vamos dizer assim, tá? Nos primeiros 5 quilômetros de atmosfera. Então, depois disso, a quantidade de gases, ela vai ficando cada vez, vamos dizer, esses gases vão ficando cada vez mais espalhados nessa camada, tá certo? É isso que quer dizer a densidade do ar vai diminuindo, tá? Bom, quais são os gases que nós temos na atmosfera, A atmosfera é composta basicamente por nitrogênio, gás oxigênio, que é o gás que nós utilizamos na nossa respiração, o argônio, gás carbônico, que é o gás que nós produzimos durante a nossa respiração, e vários outros gases.
E além disso, o que é muito importante, que existe na atmosfera e que nós não conseguimos ver, assim como não conseguimos ver os outros gases, tá? É o vapor de água. O vapor de água foi de uma importância primordial na formação do nosso planeta, para que o nosso planeta se resfriasse e fosse possível o desenvolvimento de vida, tá? Então, isso é um fator muito importante presente na nossa atmosfera. Mas não é só isso não, a nossa atmosfera, ela funciona também como uma espécie de escudo protetor do nosso planeta. Como assim, professora? Então, olha só, né, que essa outra imagem também, né, para a gente ter uma noção da atmosfera, ó, né, mais ou menos assim seria, tá? E como assim a atmosfera nos protege? A atmosfera nos protege de várias formas. Primeiro, ela é fonte de gás oxigênio, que é o gás que nós utilizamos na nossa respiração. Para o nosso organismo obter energia e realizar a respiração celular, nós necessitamos de gás oxigênio. E esse gás, ele é essencial à vida. Sem ele, né, não seria possível que nós, né, estivéssemos vivos aqui no nosso planeta. Então, onde é que eu encontro o gás oxigênio? Na atmosfera. Além disso, a atmosfera ela regula a temperatura do planeta e o clima do planeta. Olha só, a atmosfera ela é uma barreira, por exemplo, para a saída de calor do planeta. Então, é o que nós chamamos de efeito estufa. Né? O efeito estufa, ele é, vamos dizer assim, um processo natural, tá? Que ocorre no nosso planeta, para que nós tenhamos um clima agradável para o desenvolvimento de vida. Então, sem a atmosfera, provavelmente, né, a vida como nós conhecemos hoje não existiria, tá? Porque ela regula a temperatura e o clima do planeta. Por conta de regular a temperatura, isso vai afetar diretamente no clima, tá? A atmosfera também vai ser responsável pela distribuição da água no planeta, tá? Então, eventos que ocorrem na atmosfera vão fazer com que nuvens de chuva vão para um local ou outro. Então, regula a chuva no planeta, o que tem ligação direta com a regulação do clima no planeta. E outra coisa muito interessante é que a atmosfera ela protege a Terra das radiações cósmicas. Então, existe na atmosfera, né, uma barreira que freia, né, vamos dizer assim, que desvia radiação que entra no nosso planeta. Lá, raios ultravioleta, por exemplo, né, que eu estou me lembrando agora para dar de exemplo para vocês. Então, essas radiações, elas vão encontrar uma barreira, que é a atmosfera. Então, quando, né, a radiação chega na atmosfera, ela bate e volta. Tá? Então, ela bate e volta. Então, esse tipo de barreira é muito importante para o desenvolvimento da vida no planeta. Tá certo? E outra coisa que a atmosfera faz é proteger a Terra dos meteoros. O que acontece? Quando os meteoros vão entrar na atmosfera, ao passar por algumas das suas camadas, eles vão, vamos dizer, eles entram em combustão, tá? E aí eles começam a se desfazer enquanto eles estão percorrendo a atmosfera. E quando atingem a superfície terrestre, eles já estão num tamanho tal que geralmente, tá, não causa risco para os seres vivos do planeta. Então, como eu estava dizendo anteriormente, né, a atmosfera realmente tem um papel protetor do nosso planeta. Tá? É um grande escudo de proteção do nosso planeta. Bom, e aí a quarta e última camada que nós vamos falar é a biosfera.
A biosfera, ela é definida como o conjunto de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. Então, todas aquelas regiões onde há vida, onde a vida se desenvolve, eu chamo essas regiões de biosfera, certo? Muito bem. Então, é o seguinte, que regiões são essas, né? Quais são os exemplos? Florestas, campos, desertos, oceanos, rios, lagos, etc. Então, é por isso que quando a gente vê um esquema de biosfera, geralmente ele engloba todas as outras 3 camadas, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, tá? Porque é o conjunto de todos os lugares em que é possível existir vida. Então, por exemplo, a biosfera ela corresponde ao local onde são encontrados os seres vivos. Eu posso encontrar esses seres vivos? Em que lugares, professora? Posso encontrar esses seres vivos nas regiões mais profundas do oceano. Então, até aqueles lugares que às vezes a gente não acha que tem vida, que, né, algumas fendas termais no oceano, até lá a gente encontra vida, tá? Então, também, né, encontramos vida, por exemplo, embaixo do solo, né, que eu coloquei o exemplo das minhocas que vivem lá enterradas no solo, e aqui essas minhocas estariam aonde? Na litosfera. Então, essa parte da litosfera faz parte da biosfera, né? É um local onde eu consigo encontrar vida. Na superfície terrestre, ó. Então, nós, os leões, né, e outros animais, vivemos na superfície terrestre. E aí, na atmosfera, nós temos os pássaros, né, alguns insetos que voam e que estão aí povoando a atmosfera. Então, acredita-se que a espessura da biosfera não seja superior a 19 quilômetros, tá? Opa! Então, acredita-se, né, que não seja superior a 19 quilômetros. E que a biosfera, ela se relaciona com outras camadas do planeta, foi o que eu falei, com a hidrosfera, com a litosfera, com a atmosfera, né? Então, a biosfera se relaciona com todas essas outras camadas, tá? E aí aqui tem uma imagem onde a gente consegue ver bem isso aí, né? Então, a gente tem a atmosfera, os seres vivos que vivem em contato com a atmosfera, né? Fazem parte da biosfera. Os seres vivos que vivem na litosfera, como eu mostrei lá as minhoquinhas, né? Fazem parte da biosfera. E aí a hidrosfera, aquelas regiões do mar onde há vida, também faz parte da biosfera. Então, a biosfera, na realidade, ela é um conjunto, né? Reúne um conjunto aí desses seres vivos, ok? Muito bem, meus queridos alunos, eu espero ter ajudado vocês com essa aula, tá? E qualquer coisa, mande dúvidas para mim lá no AVA, que eu vou responder, tá certo? Até a próxima!